Saudações a todos. Hoje a gente vai resolver a lista 4 de exercícios que a gente pegou a prova de 2015 do Banco do Brasil pela banca Sesgran Rio, a prova para escriturário, que vem a coincidir com o nosso objetivo de estudo para PM de Sergipe. A primeira questão, ele pergunta assim: ao ajuntar a preparar uma apresentação no software PowerPoint com os resultados obtidos por uma agência de banco, um escriturário sugeriu o uso de recurso de animação. Esse recurso nos slides é voltado fundamentalmente para: letra A, utilizar filmes como recurso multimídia. Bom, um filme já é pronto, então esse tipo de recurso ele não tem lógica. Letra B, permitir a inserção de histórias. Em qualquer slide você vai digitar, né? Você vai colocar palavras, vai colocar frases. Então isso também é algo muito relativo. Letra C, criar novas cores e estilos rápidos. Em qualquer software a gente faz isso. Se ele está pedindo um recurso de slide, né, de animação, é diferente de colocar cores. Letra D, incluir efeitos de entrada e saída. Então no PowerPoint, a resposta certa é a letra D. No PowerPoint você pode incluir efeitos de entrada e de saída. E finalizando, letra E, criar slides mesh para processo. Bem, o slide mesh a gente poderia chamar do primeiro slide, né, que vai apresentar o tema. Então, a função do PowerPoint é criar slides. Então essa opção, a letra E, está totalmente errada. Então a gente fica com a letra D, incluir efeitos de entrada e saída. Segunda questão, o gerente de uma agência recebeu um e-mail supostamente reenviado por um cliente com o seguinte conteúdo: compras rápido, promoção. Prezado amigo, você acaba de ser contemplado na promoção de compra premiada, compras rápido, e ganhou R$ 1.000 em vales compras em qualquer estabelecimento que tenha as máquinas compra rápido. Aí tem a pergunta: qual deve ser a providência do gerente? Letra A, clicar no botão e candidatar-se ao prêmio. Letra B, contatar o cliente e perguntar do que se trata. Letra C, devolver o e-mail ao cliente solicitando informações complementares. Letra D, encaminhar um e-mail aos amigos celebrando o fato e incentivando-os a participar da promoção. E letra E, contatar o órgão responsável pela segurança da informação, relatar o fato e perguntar como proceder. Então, meus amigos, toda empresa grande e toda empresa pública, ela tem um setor de TI, né? E esse setor ele deve ser sempre informado quando você receber algo que supostamente pode ser prejudicial aos dados da nossa empresa, da empresa que a gente quer proteger. Então qualquer e-mail, isso serve para a gente também quando está em casa, a gente deverá proceder de forma diferente, tá? Vamos aqui para a quarta questão. A terceira questão a gente vai fazer um vídeo à parte. Vamos lá, quarta questão. Aqui vocês estão vendo uma figura e a seguir exibe o conteúdo da pasta que reside em um computador no qual está instalada uma versão padrão do Windows 7 em português. Essa pasta tem 5 arquivos. E aí, prosseguindo na questão, ele diz assim: suponha que o usuário tenha selecionado o diálogo opções da pasta e mercado e a opção ocultar arquivos protegidos do sistema operacional, como mostra a figura a seguir. Então aqui ele está vendo em uma das opções de pastas do Windows 7, aonde ele vai fazer uma mudança, tá bom? Qual dos arquivos da pasta C, arquivos, não será mais exibido após confirmar a sua escolha? Aí tem as opções aqui, de A a letra E, e a gente vai destacar aqui: currículo.docx é um arquivo do sistema, é um arquivo de Word, tá? FaceProv é um arquivo de log, é um arquivo temporário, mas um arquivo de log que ele também está mostrando a sua parte visível no sistema. Aqui nós temos um arquivo executável. Esse arquivo a gente faz uma observação que é um arquivo BAT, um arquivo exe, são arquivos perigosos, podem ser vírus. E tem aqui um atalho
E a gente percebe que atalho, ele sempre vai ser atalho, ele sempre vai estar visível, porque é atalho. O atalho pode estar até corrompido, mas atalho é atalho. Então, qual seria a opção? Bom, em termos de Windows, quando você vê metade do nome do arquivo precedido pelo tio, pelo acento tio e e, e por esse símbolo aqui monetário, né, pelo cifrão, é um arquivo temporário. Então esse arquivo é o ghost, é o fantasma do arquivo currículo.docx, tá? Então quando você salvar o arquivo docx e fechar docx, esse arquivo fecharia. E caso você coloque aquelas opções ali de ocultar, esse arquivo também vai sumir, porque não é necessário que o usuário saiba. Até porque se você, por exemplo, excluir esse arquivo, ele está visível no computador e você excluir ele, tudo que você salvou teoricamente no arquivo principal, currículo.docx, ele não será salvo e você pode corromper também o arquivo. Ali é um arquivo que está sendo carregado pelo sistema para efeito de salvamento futuro, né? Quando você salvou esse arquivo, vai fazendo as alterações até a última alteração quando você fecha, e aí ele vai inserir em currículo.doc. Até então, quando você vê o sistema, esse arquivo você pode excluir acidentalmente. Então, para evitar isso, o Windows já deixa na sua função principal, default, de padrão, isso aqui já oculto. Mas alguns usuários, até para exclusão de vírus, eles preferem ver os arquivos ocultos, que é uma operação avançada, e a partir daí eles deletam determinados tipos de arquivo. Vamos à quinta questão. Uma pessoa criou um arquivo no Word e salvou em uma pasta do sistema de arquivos de uma instalação padrão do Windows 7 em português. Posteriormente, essa pessoa posicionou o mouse sobre o arquivo e fez um clique com o botão direito e selecionou a opção Propriedades, fazendo com que uma janela contendo as propriedades desse arquivo fosse aberta, como mostra a figura a seguir. Aqui está a figura. Após ter sido aberta, o usuário marcou a opção Somente Leitura. A escolha dessa opção, letra A, fará com que o arquivo só possa ser aberto mediante senha. Bom, fará com que o arquivo só possa ser aberto mediante senha. Para que isso fosse verdade, você teria que estar mudando esse arquivo pelo Word, tá? Você teria que abrir o arquivo pelo Word. Você está inserindo informação a partir do arquivo pelo Windows. Então isso é diferente. Então a letra A está falsa. Fará com que o arquivo só possa ser alterado mediante fornecimento de senha, mesma coisa, né? Aí seria uma senha de segurança do Word, não aquilo que o Windows alterou no arquivo. Letra E. Não impedirá, olha, observa, não impedirá que o arquivo seja enviado para a lixeira e deletado. Se fosse assim, impedirá que o arquivo seja enviado para a lixeira e deletado, estava certo. Mas não impedirá, está errado, tá? Não permitirá que o arquivo seja anexado no e-mail. Permite sim, por que não? Ele vai criar uma cópia daquele arquivo, que no momento, a partir da leitura, ele vai estar corrompido para o usuário que receber esse e-mail, mas vai permitir sim que esse arquivo ele seja enviado, que seja feita uma cópia para ser enviado na internet. E finalmente, letra E, impedirá que o arquivo seja movido para outra parte do sistema de arquivos. Resposta certa, ele impedirá sim. Vocês podem estar fazendo esse teste, criando um arquivo qualquer, fazendo essa inserção de somente leitura e tentando mudar esse arquivo de uma pasta para outra, e você vai ver que ele não vai. Tentando excluir o arquivo, você vai ver que ele não vai ser excluído, e assim por diante, tá bom? Sexta questão. Uma transação financeira por meio de navegadores de internet deve usar na mesma porta alocada ao protocolo HTTP, um protocolo mais seguro também conhecido como HTTP/TLS. Bom, aqui nós temos aqui várias, a letra A e a letra B, você tem o T, você tem o S, seguido de hífen, tá? Você tem o S, depois também seguido de hífen no final, e o HTTP-T, que também estão errados.
qualquer tipo de informação desse teor, você vai ter o HTTPS tudo junto. Então, HTTPS é a resposta certa, letra C. Número 7 também é muito fácil a questão. O sistema operacional cujas características são utilizadas em código aberto e interface por linha de comando é: letra A, Mac OS, não. Letra B, iOS, que é para celulares da Apple. Letra C, a resposta certa, Linux, que tudo que você faz no Linux, principalmente de super usuário, você tem que ter uma senha root. Você tem que ter um administrador para você instalar um programa. O Windows, você não tem essa opção. Hoje você tem no Windows uma barra de comando, mas que é exceção, não é regra, que seria o Shell do Windows, tá? O PowerShell, que a partir do Windows 7 você já tem. Os outros Windows você tinha um MS-DOS, que você também poderia fazer alguns comandos, mas que não era do sistema operacional. Seria outras funcionalidades que você poderia utilizar. Mas para instalar um programa você não precisa abrir esses programas, nem o PowerShell, nem o MS-DOS. E o Android, que é uma abstração do Linux, como o iOS, como o Mac OS, mas você tem um sistema de janelas, assim como o Windows. Então você, como usuário, você pode interagir com o sistema. Número 8. Os diferentes tipos de memórias encontrados nos computadores atuais apresentam características diversas em relação à tecnologia, velocidade e capacidade de utilização. Uma característica válida é: as memórias SSD são baseadas em disco magnético. É errada. Disco magnético é o HD SATA. Os discos magnéticos são aqueles HDs antigos, grandes, de 5.700 rotações ou 7.200 rotações. O SSD é um HD super, hiper, mega rápido, é um HD, é um armazenamento elétrico, é um armazenamento totalmente diferente, tá? Letra B. A memória de armazenamento terciário faz com que parte da estrutura interna do microprocessador. Bom, gente, o terciário é algo que a gente utiliza muito pouco ou não utiliza. Eu, particularmente, nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar de memória primária e memória secundária. Memória terciária eu nunca ouvi falar. Então, totalmente errado. Letra C. A memória ROM é usada como cache? Não. ROM é início de máquina. Aquelas informações que vêm quando a máquina está ligando, né? A ROM que vai permitir acesso ao setup e a BIOS. A memória RAM é a memória mais lenta, que os discos rígidos. O contrário, meus amigos. A memória RAM é uma memória mais rápida do que os discos rígidos SATA. E letra E. A memória cache é a memória mais rápida que as memórias não voláteis. Memória cache é aquela memória de reserva, aquela memória elétrica, aquela memória que vem em pouca quantidade. Geralmente uma memória cache você vê em 2 megas para ajustar e ajudar o processador em determinadas atividades. Então a resposta certa é memória cache. Número 9. Características mais importantes que distinguem os códigos maliciosos denominados worms daqueles denominados trojans. Uma dessas características é autorreplicação automática pela rede. A autorreplicação é uma característica do worm, que é o verme, tá? Então a resposta certa é letra A. Aí, instalação por execução de um arquivo infectado. Isso aqui seria outra categoria de vírus. Não é nem trojan nem worm. Contaminação através de redes sociais. Isso aí também seria uma engenharia social para que se colha dados, né? Seria tipo um adware. Contaminação por compartilhamento de arquivos. Contaminação por compartilhamento de arquivos. Isso pode acontecer, mas não faz parte nem de worm nem de trojan. Instalação por execução explícita de um código malicioso. Então, a instalação por execução explícita de um código malicioso é quando você troca gato por lebre. Você pega um arquivo e você começa a instalar. Então, a diferença é justamente do worm, daqueles denominados trojan, é a autorreplicação que o worm tem que o trojano não tem, tá bom? Número 10, uma questão polêmica, uma questão que remete um pouco de nossa reflexão na nossa última aula. E aqui vamos lá, né? Vamos tentar aqui provar, mostrar como 2 e 2 são 4. A informação
é um dos ativos mais importantes da empresa. Dados. Proteger os processos mais críticos do negócio corporativo, reduzir a probabilidade de ocorrência de incidentes relacionados à segurança e recuperar os danos em causa de desastres e incidentes são objetos, entre outros, da implantação de uma. Bom, o pessoal ficou em dúvida aqui entre rotina de backup e o plano de segurança, que é a resposta certa. Vamos lá. A gente pode perder a rotina de backup? Seria a primeira pergunta que eu faria para vocês. Sim, a gente poderia perder a rotina de backup. Se a gente não tiver uma sala adequada, até com ar condicionado, numa temperatura apropriada para que seja feito esse backup, talvez a gente possa estar perdendo também a informação de backup. Tá? Nem sempre um backup dá certo. Você vê, a gente tem que analisar que os backups começaram com fitas magnéticas, passaram pelo disquete, passaram pelo zip drive, passaram pelos CDs, pelos DVDs, pelos HDs externos, e hoje a gente trabalha com informação na nuvem. Então, o que seria o plano de segurança? O plano de segurança, ele desenvolve uma política não só de rotina de backup, mas até uma política de aterramento elétrico na empresa, né? Olha, nossa empresa tem X ar-condicionados, tem uma quantidade de computadores. Eu tenho que ter um plano de segurança elétrico também. Eu tenho que ter um plano de segurança aonde é que vai ficar meu servidor. Se um funcionário, né, chateado com minha empresa, que foi inclusive demitido, ele chegar com um copo d'água, a sala que fica o servidor fica aberta, com um copo d'água, ele não pode colocar tudo a perder. Então preciso de um plano de segurança com a equipe de TI para que a gente possa estar vendo a implementação de softwares apropriados, no caso dos antivírus, firewall, para que nada consiga chegar diretamente aos meus servidores, isso de forma lógica, informações, softwares maliciosos. Eu tenho que ter uma sala hermeticamente fechada, com controle de acesso, apenas para o meu pessoal especializado ter acesso a essa informação. E eu também tenho que ter uma rotina de backup, para que essa informação não seja perdida. Então, a pegadinha da questão, que eu acho que vocês, de forma consciente e lógica, optaram pela rotina de backup, é quando ele fala assim, a informação é um dos ativos mais importantes da empresa. Isso aqui ele chama a atenção para a gente fazer o backup. Proteger os processos mais críticos do negócio corporativo e reduzir a probabilidade de ocorrência e incidentes relacionados à segurança e recuperação de danos. Olha, ele não está falando de dados, ele está falando de danos em caso de desastres e incidentes. Imagina uma empresa que não tem um no-break, né? Uma empresa grande, gigantesca, a exemplo da PepsiCo, a exemplo da Nestlé, que não tem um gerador de emergência. Então eu não posso me ater apenas à rotina de backup. Eu tenho que ter um plano de segurança, e vocês podem estar pesquisando na internet. Eu vou colocar alguns links para que a gente tenha minimizado todas as ocorrências. Tá bom, gente?